Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala, jovens, tudo bem com vocês? Episódio que vai ao ar no dia 12 de janeiro de 2022, episódio 2 da terceira temporada. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Rodrigo Balbino. Muito Cara, eu bom. tô rindo aqui porque o Marco na abertura parece que tá rezando pro mundo acabar, sei lá que porra que é. Não, fica imitando a abertura. Começa aqui, DevSecOps. Ele tá conjurando as magias pra dar tudo certo no episódio. Isso aí. Bom, gente, segundo episódio da terceira temporada, né? Estamos aqui, ano novo, vida nova. Não, vida é a mesma, não mudou porra nenhuma, sobreviveu a pandemia. Mudou tá tudo tudo igual. pra você. Verdade, aliás, Pra era pra mim eu ter mudou comentado isso. Não, era pra eu ter comentado isso no primeiro episódio e não comentei, porque agora eu gravo diretamente da Polônia. Agora eu sou europeu, né, mano? Agora eu tô em outro nível, né? Outro nível, outra pegada. Boa. E pra você também mudou, porque você tá Playboy. casado agora, né? Eu casei, mudei pro outro estado. Ixi, Verdade, mano, olha. Como é bom o home office, né? lindo demais. Vou pra Verdade, Polônia, você próximo passo. Mudou de estado também. Não, fica aí onde você tá, que aqui tá tudo muito bom pra você vir. Meu Deus do Bom. céu, cara. Vamos focar? Episódio de hoje, o arsenal que você precisa. Aliás, falar de ferramentas de AppSec, ferramentas que vão te ajudar, de uma maneira geral, a fazer segurança de software. Lembrando, né? Não é só a ferramenta que resolve a sua vida. Tem muita gente que acha que comprou a ferramenta e implantou a ferramenta, tá resolvido, né? Mas não é. Não é assim que funciona. Você compra a chave de fenda, ela não aperta parafuso para você. Você precisa ir lá e saber o que é um parafuso, saber apertar, saber a força correta, não espanar o parafuso, um monte de coisa. A ferramenta ela é só uma ferramenta de fato, né? Então, episódio de hoje, o arsenal que você precisa. Começa aí, mano. Começa aí falando, que eu não sei lá. Hoje eu tô estranho. Hoje. Primeiro, a primeira coisa que eu vou pedir é colocar o retorno da musiquinha aqui que eu não tô ouvindo, cara. Verdade, mano. Verdade. Verdade, Vamos cara. Cadê a fundo, musiquinha? fundo. Ó. Ah, obrigado. Ah, Já alegrou boa. muito mais agora. Esse DJ tá Mudou o zoado, esse ritmo. DJ aqui, viu, mano? Não. Cara, É que assim, cara. é a gravação ao vivo, né? Não tem edição essa porra, foda-se. a gente no escuta ar, a né? introdução, a gente escuta as vinhetas, escuta tudo. Pode- Podcast tudo. Roots. Podcast Roots, não é Flow, não. Tem tomar no cu. Não, cara. É tudo on air. Patrocina Vamos lá. nós, viu, Flow? Então, Aliás, esse episódio aqui é um oferecimento de ninguém, porque ninguém paga essa Uhum. porra, quem faz é nós, então a gente oferece nós mesmos. se Vamos quiser lá. paga patrocinar, entre em contato com o Cássio. Tem Manda e-mail aí. Tem tudo. Pode falar com Contato ele. deve ser Estamos podcast.com.br. precisando de Ou- patrocinadores. Tá, mas precisa pagar custo de hospedagem, precisa pagar as camisas novas que não Exatamente. temos, agora tem que mandar pra Polônia as camisas, é mais caro o frete, né? Enfim, vamos lá. Boa. Cara, eu acho que a gente pode começar falando sobre. Pegar até um gancho do último episódio ali que a gente falou, um pouco de SDLC e jogar um pouquinho a ferramenta ali em cada etapa do SDLC. Fala um pouco sobre elas, fala o que pode ser feito, o que não pode. Qual que é a regra aqui? A gente fala só sobre open source, fala sobre enterprise, fala sobre. A regra é não ter regra. A regra é ferramentas de Só fala. AppSec. A regra é ferramenta de AppSec, não vai falar de Firewall, de checkpoint, de endpoint security, não. Ih, AppSec. cara, então já vou ter que cortar umas ferramentas aqui então. Nossa senhora. Eu queria falar de ferramenta de SAT, eu quero começar por ela. Na verdade, assim, o que são ferramentas de segurança? O que são ferramentas de AppSec? O que elas fazem? Onde Então, vivem? Como se onde reproduzem? Como conseguimos? Então, cara, acho que do meu entendimento, ferramentas de AppSec são ferramentas que te ajudam a manter uma segurança de código, prevenção de vulnerabilidades e correção de vulnerabilidades. Tudo aquilo relacionado a não ser invadido ou a não proporcionar falhas de segurança para comprometer a minha empresa ou a minha aplicação são aplicações de AppSec, né? Acho É que você, dá Rodrigo. pra falar. Daria pra falar de dois pilares, vai. Uhum. Ferramentas de prevenção, Isso. ferramentas de reação, reativas, né, de uma Isso. maneira geral. Acho que a gente Que vai abordar melhor. mais preventivas, né? Encontrar problemas, assim como ferramentas de gestão de vulnerabilidade para você corrigir tudo isso, enfim, mais do lado preventivo da coisa e não do lado reativo. Apesar que tem, né, ferramentas de reação também, mas não é objetivo, acho que a gente fala do lado preventivo.
pensando nisso, qual é o ponto de partida, o mais à esquerda possível que a gente pode começar a pensar em AppSec? Mano, será que seria... Acho modelagem de ameaças, cara. Como o grande filósofo diria, Segurança, tecnologia, DevSecOps. antes do software existir, dá pra fazer segurança. Então. Boa. Que é o que eu... Fala aí, Marcos, você começou, eu te cortei, pode falar. Não, acho que ali na modelagem de ameaça, né? Antes do software existir, como diz nosso filósofo aí, a gente consegue pensar nas possíveis vulnerabilidades que esse software possa ter para já prevenir ali em momentos de codificação, começar a pensar em possíveis ataques que essa aplicação vai sofrer ao decorrer da vida dela, né? Acho que esses pontos aí você consegue começar antes ali, bem no estágio de onde você está pensando nas funcionalidades que esse software possa ter, né? Nesse Boa. ponto aí a gente já começa. Eu posso considerar um framework como uma ferramenta? Mano, ela não é bem um... Sim, eu diria que sim, mano, porque assim, o framework ele é um guia pré-pronto, pré-preparado, que você vai ler e seguir. Então, de certo modo, ele tá te dando um caminho de como fazer algumas coisas, ele tá te auxiliando e te guiando. Ele acaba que... ele é um tipo de ferramenta, né? Porque a ferramenta, na verdade, ela vai suportar os processos para você, tornar eles mais ágeis, né? Enfim. Sim, o framework por si só ele não faz isso, ele te guia, mas ele é uma parte, sim. Inclusive, acho que a maior parte das ferramentas já deve usar o framework que já está definido e tudo mais, né? Sim, sim. Pensando no Thread Modeling, vide a Microsoft Thread Modeling Tools lá, né? Que ela usa o Stride para poder fazer a modelagem. Então é isso. Primeiro implementa um framework. Sim, implementa um framework, né? E inclusive o Stride também, né? O próprio framework Stride, a própria Microsoft que fez. Se não fez, comprou de alguém lá atrás, no comecinho, mas até onde eu lembro, eles que implementaram, né? Mas, boa dica de ferramenta, Microsoft Threat Modeling Tool, boa. Show. Qual que é a vantagem dela? É free. É free? Free, já tá aí, uma vantagem, é free. Não, e o uso dela, pra que serve? Pra que eu preciso fazer um Thread Modeling? O que é um Thread Modeling? Mano, o Marcos destacou bem agora. Você pegar um requisito funcional no software e ler aquele requisito e falar assim, opa, aqui tem uma possível ameaça. Pô, exemplo, né? Eu tenho um requisito funcional que é lá, o usuário deve realizar login, informando o e-mail, senha e clicar no botão OK. Isso por si só, o cara de segurança vê isso, ele, opa, eu posso ter um brute force aqui para descobrir senha, eu posso ter gerar um cookie de sessão aqui e pegar a autenticação do cara, eu posso fazer aquele esquema lá Caralho, fugiu o nome? Session, né? Roubo de sessão. Vamos falar agora do cookie, roubo de sessão. Então, assim, tem várias ameaças a telas de logins que já são pré-estabelecidas e pré-definidas. Os próprios frameworks de threat modeling te ajudam a identificar isso. Mas alguém de segurança olha para esse requisito, ele já sabe como ele vai invadir aquilo. Então, o threat modeling é você identificar as ameaças de um requisito funcional. Ele pode estar implementado já num software, né? Um software funcionando, ou não. Que é o que eu falo do software antes do software existir. O requisito vem primeiro, ninguém faz o software avulso do nada. Tem um requisito, nem que seja na cabeça do cara que está codando. Mas o requisito ele é a primeira coisa antes de virar código. Então esse requisito, ele passa por um processo de threat modeling, né, de modelagem de ameaças, para identificar problemas. E esses problemas vão ajudar a definir requisitos de segurança para que sejam protegidos e o software nasce mais protegido, vamos dizer assim. Então, é isso. E aí essas ferramentas de threat modeling vão te ajudar a escalar esses diagramas, essa modelagem, essas ameaças, como é que você gera um documento disso, um diagrama da própria aplicação. O resumo é esse. Só para complementar também. O cara deu aula aí de threat modeling. O Cássio é foda. Mas só pra complementar o tempo, a gente tinha 40 minutos pra falar de 152 ferramentas. Acabou então 10 pra falar com o Gilma. Não, e assim, só pra complementar aí no OASP 2021 ali, agora a parte de designer também entrou como vulnerabilidade, né? Em secure design. Flaws, né? Design flaws, né? Acho que item 4, acho que é o item 4 ali do OASP. Então o OASP Top 10 ali já está pegando também secure design. Então tá aí. Mais um motivo pra você fazer threat modeling agora, né? Aliás, a própria OASP tem uma ferramenta chamada OASP Threat Dragon. Threat Dragon, que inclusive não parece um dragão, ele parece o Mewtwo, o logotipo do bagulho. Parece o Mewtwo do Pokémon. Podia ser Pokémon Dragon, Poké Threat, enfim. Tem essa ferramenta que é gratuita também, dá pra você fazer. Ele é um pouquinho mais complicado, eu acho, na minha visão, que o Microsoft Threat Modeling Tool, mas o princípio é o mesmo, né? Então,
Dá uma Da caçada lá. Microsoft você não precisa nem ler, né? O cara, eu ia zoar, porque se Precisa nem ler, mano. você falar que precisa ler, o cara já não quer fazer. Mas essa da Microsoft É. não precisa nem ler. Desenha, é desenho, literalmente desenho. Você desenha Desenho, a sua aplicação lá e daí de repente ele começa a falar, ó, essa API tá vulnerável, aqui não tem autenticação e por assim vai. Boa. Ah, Boa. beleza, se resolveu o thread model, acabou, mano. Você não precisa mais de ferramenta. É. Acabou o episódio aqui, Olha, pessoal. Foi muito bom. A grande verdade é essa. Se você codifica seguro, sua aplicação, você tem programação defensiva, você tem modelagem de ameaças, você tem medidas de segurança, não precisa mais de nada. Você tá seguro. A Ou gente mais acabou protegido, né? a gente acabou com o tema do podcast porque a gente começou com a ordem errada aqui. Devia ter começado pelo fim, né? É verdade. Acabou, gente. Tá todo mundo seguro agora. Acabou. Achamos a cura da AIDS, do câncer, do Covid. Beleza. Já era, vambora, pessoal. Vamos pensar assim, então. O cara esqueceu dessa ferramenta, esqueceu de fazer thread modeling. Qual o segundo ponto ali que ele já poderia começar a pensar em alguma ferramenta, em alguma coisa? Acho que o SAST, cara, acho que o primeiro passo ali para ele é pensar no código estático, o código que está desenvolvendo. Então acho que uma ferramenta de SAST ali é bem importante para ele já começar a ter essa visão de vulnerabilidades que ele está gerando. Vale lembrar que o SAST é a ferramenta que faz análise de código estática. Exatamente. Então, você não precisa da aplicação funcionando, você só precisa do código. Então, você tem uma linha de código que você consegue rodar SAST ali, né? Então o SAST viria depois que eu tivesse que eu tenho meu código pronto e eu já posso fazer uma análise direta acho que não precisa dele. nem estar pronto, né? Acho que só de você já ter feito linhas de código, você já tá com esse código ali, mesmo que em momento de demo ali, de teste, já é o momento de você passar ele no SAST, né? Você tem que começar nas vulnerabilidades, a princípio, antes dele entrar em produção. Quem entrou em produção ali, você já está mais vulnerável, né? Aí você vai ter outros processos a seguir. Então, antes de terminar o software, você já tá codando ali, começa a passar no SAST, já começa a identificar vulnerabilidades. E é interessante até lembrar de que para você usar o SAST, você não precisa nem estar integrado numa esteira. Você consegue, tem ferramenta aí de mercado que você integra ela direto na IDE, né? Você tem um plugin com a IDE que você já analisa enquanto você está desenvolvendo. Então você não precisa ter entregue ele, né? Não precisa estar com código já na biblioteca ou algo do tipo. Você já consegue pensar. Até pensando no pessoal de PHP aí, que normalmente não tem uma IDE fixa, né? Cara, sobe um zip. Sobe um zip ali, tem implicações que consomem zip, rara aí, alguma coisa zipada, você também já pode começar a fazer análise. Até pegando um gancho aí do que vocês falaram, o SAST, de uma maneira geral, talvez é o que a galera mais conhece de Application Security, de ferramenta de Application Security. SAST, análise de código. Talvez a segunda seja a DAST, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas o SAST talvez seja o mais popular. Até o Sonar é uma ferramenta muito popular, que não é uma ferramenta de segurança, mas ele é muito popular nesse sentido. Mas destacando algumas ferramentas, eu queria comentar de algumas, Enterprise, porque eu gosto de gastar dinheiro com as coisas. Não dá para deixar de falar de Checkmarx, top de mercado, para fazer SAST. Não dá para deixar de falar de Veracode, muito popular, muita gente conhece. Não dá para deixar de falar dos próprios open source da vida aí, que a gente vai comentar daqui a pouco, não vou dar spoiler não, mas a gente vai comentar daqui a pouco de alguns open source. Mas o SAST talvez seja o que a galera mais conhece, é o que a galera faz, vamos dizer assim, de AppSec, né? Mas eu queria discordar do Marcos. Discordar não, vai. Acrescentar o que o Marcos falou, né? Que o Rodrigo falou. Qual que é o primeiro passo depois, então? Eu diria que o primeiro seria fazer SCA, mano. Não é nem SAST. Por quê? Porque SAST, tem estudos que mostram, né? Hoje, 100% do seu software, 70% dele é código de terceiro. É uma biblioteca, é um JavaScript, é um jQuery da vida, né? Biblioteca de terceiro. Os outros 30% é o código que você produziu. Então, se você fizer só SAST, você está analisando 30% do seu código. Se você fizer só SCA, você está olhando 70%. Do ponto de vista de segurança, se você fizer só SCA, está mais coberto, vamos dizer assim. Estaria resolvido o problema do Log4j, por exemplo, que a gente comentou no primeiro episódio. Concordo contigo. Mas meu conselho é, o casal anda de mão dadas, mano. SAST SCA é obrigatório. Daí agora me veio uma dúvida, porque isso eu não vi ainda, se existe, eu não vi ninguém utilizando dessa forma. Mas tem como eu criar já, eu tenho um SAST rodando, independente da aplicação, porque hoje as empresas eles usam repositórios, né, de terceiro. Então
em vez de baixar direto da internet, tem muita empresa que baixa, tem esse repositório local, até para ter mais segurança, né? Esqueci o nome de alguns repositórios. Mas, o Nexus, por exemplo, Nexus, Nexus Tá. E tem como a gente rodar o SA dentro desses repositórios sem ele estar vinculado com a... Tem. Tem e não tem. Porque aí vai depender da ferramenta. Se você está na ferramenta Enterprise, normalmente elas têm esse tipo de integração. Open Source, talvez você vai apanhar um pouquinho mais para fazer. Mas é possível. O repositório management, né? Você rodar o seu SCA direto nesse cara, dá para fazer isso. Ou fazer algum tipo White Source é uma ferramenta que faz isso muito bem, cara. Aliás, o White Source é top, é o líder de mercado Enterprise em SCA. E ele faz isso que o Rodrigo tá mencionando, né? Ele roda dentro ali do sua gestão de repositórios, né? Sim. Isso é bem legal. Que lindo. Aliás, deixa eu dar um spoiler aqui. Falando de White Source, né? O White Source lançou uma versão free de uma ferramenta muito foda, que chama Cure, de cura. Ele corrige, ouçam. Ele corrige as vulnerabilidades para você. Use a ferramenta, não deixa ela te usar. Só isso que eu tenho a dizer. Mas tem que lembrar que tá limitada a Java por enquanto, né? Tá limitada a Java. Tá limitada a Java. Sim, mas tá free, já resolve as vulnerabilidades pra você. Só precisa apertar o botão lá, merge request, pull request e tá tudo resolvido. Exatamente. Enfim, manda aí, Rodrigo. Que lindo, até perdi o raciocínio aqui. Não, aliás, pegando o gancho do SCA ainda, né? O Marcos falou do White Source, que é o top de mercado. Checkmarx também tem SCA, a Veracode também tem SCA. Mas a OASP tem o Dependency Check e o Dependency Track, que te ajuda a fazer SCA e SBOM de uma maneira geral, open source. E tem o GitHub com o Dependabot também. É mais simples, mas funciona também. Sim, sim. Mano, NPM Audit, tem muita ferramenta. Tem o do Python lá, fugiu o nome agora, pip alguma coisa. Praticamente todos os package management tem agora um SCA embutido para te ajudar nas suas gestões de dependência. No ponto de vista de segurança, né? Não deixar desatualizado, ou vulnerabilidades que estão públicas você não implementar isso no seu código, enfim. Então, como a gente disse no outro episódio, cria a porra de um processo e use para garantir que você não vai subir coisa cagada. Boa. Aliás, não sei se vocês já ouviram falar sobre pré-commit hooks. Já ouviram falar sobre isso? Que seria antes até de você commitar o seu código ali, né? Comenta aí, se querem comentar, comenta aí. Sim, isso daí é bem interessante. Até porque quando você está dentro da equipe de desenvolvimento, é bem comum que apareça um padrão de um lado de uma equipe, outro padrão com a outra. E daí você consegue amarrar esses padrões em configurações. Então, sei lá, o VS Code tem configuração, o Visual Studio tem arquivos de configuração. E daí você garante que nada vai ser comitado fora daquele padrão. Então, quando você for fazer um commit com alguma coisa fora do padrão, o que ele vai fazer? Ele vai checar, você deu o git commit, ele vai bater e começa a checar o que você falou que tem que ser garantido com o padrão. Então ele vê os lint da vida, Sonar lint, você pode rodar. Cara, você amarra, aquilo ali ele vai virar um trigger para amarrar com outras ferramentas. Então você amarra a ferramenta que você quiser nesse caso. Um exemplo prático disso daí, acho que dá pra falar dos problemas. O grande problema é a galera comita coisa no código que não deveria. Exemplo clássico, usuário e senha chumbado no código, chave de API chumbada, enfim. Então o cara comita isso, deve comita e tal. Então para evitar que saia da máquina dele e no repositório tem mais gente com acesso, isso pode vazar, o pré-commit ele faz isso, ele vai ali e dá, opa, tem um usuário e senha chumbado aqui invariável, ou uma chave aqui no arquivo de configuração, isso não pode ser comitado, cara. Ele bloqueia o commit, não sai da máquina do cara, olha isso, mano. A vulnerabilidade não sai da fonte que ela nasceu, velho. É muito bom, mano. Isso é da hora mesmo, isso é da hora. É bem comum da gente fazer qualquer projetinho aí, Hello World, qualquer coisinha que você vai brincar, você mete uma API key lá, que você pagou por aquela API key, sim, aí você dá um commit, e daí usa lá o Git Secrets lá, no pré-commit, e ele só vai te avisar, falar, amigão, antes de você commitar essa porcaria de código aí, tira a API key do seu código, por favor. E daí, isso é muito bom, velho. O que eu fazia muito no passado era colocar a instância do meu banco de dados, usuário e senha chumbado, né? Logo que eu comecei. E... Quem nunca? Quem nunca, né? E o pré-commit ajuda muito nesse ponto. Além do usuário e senha, tava o IP do banco. Tava o IP do banco, ridículo. Fiz muito isso, não vou mentir não.
E o Rodrigo até falou, entrou num outro ponto aí, outra camada, vamos dizer assim, que é o próprio IDE. Tem vários plugins que ajudam o desenvolvedor, né? Os lints da vida, ou os próprios SASTs das vidas, os SCAs das vidas, normalmente você integra na IDE para ele fazer no shift left, né? Ao invés de esperar o cara chegar lá na esteira do código pronto, o dev já vai testando o código dele ali em tempo de desenvolvimento. Acho que isso ajuda pra caralho. Os próprios pré-commits, eles são independentes da IDE, né? Mas você pode integrar ali nas configurações e facilitar a vida do cara. Mano, só um comentário meio que fora do assunto aí, mas a ideia tá ficando tão interessante, que já tem plugin de inteligência artificial que ela faz o código. Ela entende só pelo nome do arquivo, ou os primeiros linhas de comando que você der, ela vai lá e faz o código inteiro para você. Eu vou além. Tem o GitHub Copilot, que ele faz isso. É esse mesmo. E tem agora IDE as a Code. Você tem o Visual Studio Code no browser. Você não precisa nem baixar a sua IDE mais. Você só precisa ter internet e um navegador para construir um software. Ou seja, só precisa ter internet e navegador para construir uma merda insegura. É isso que me preocupa, né? Então, Tá evoluindo essa parte de... Tudo agora tem o Szinho no final, né? Então tudo hoje é nuvem, né? SaaS, PaaS, dados. Tudo agora é alguma coisa. Porra, velho, isso tá causando tanto requisito de segurança que a gente não vai ter braço suficiente pra cuidar de tudo. Isso me preocupa porque a gente abre um outro ponto que não tem profissionais no mercado. Tem que treinar a gente pra isso. Não é tão ruim, não. É o S no final. Aí o S também é de security. Então o pessoal vai pensar em segurança também. Não é tão ruim, não. Não é tão ruim, não. Até porque, assim, é mais fácil uma pessoa gerar código inseguro do que uma máquina. Então, se você começa a criar padrões, porque na internet o que você mais tem aí são padrões de segurança. Então, se você começar a alimentar essas bases de desenvolvimento aí de inteligência artificial com um código seguro, aí o cara vai aplicar código seguro sem saber. Que é mais ou menos o que acontece com o framework, né? Tipo, tem muita gente que só desenvolve em cima de framework, não sabe o que faz aquela porra. Só que quem desenvolveu o framework pensou em segurança. Então, o seu código já está, de certa forma, abstraído, seguro. Né? Abstrai isso daí, né? Pelo menos o mínimo de segurança possível, né? Sim. Não deixar chumbar usuário e senha, não deixar chumbar algumas coisas no código fonte. Né? Mas vocês falaram aí de algumas... Foram avançando num processo ali, mas eu queria perguntar algumas coisas. Quais funcionalidades em SAST, por exemplo, no SCA, funcionalidades dessas ferramentas vocês acham importante, assim, ter? Ferramenta que tem que ter. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Rodrigo comentou ali, antes de você chegar lá no build, na sua esteira, você já pode analisar o seu código. Mas depende do SAST que você está rodando, ele precisa estar com o código compilado. Então o seu código não pode estar quebrado, você tem que ter terminado ali uma classe, né, um raciocínio, enfim, compila ele e manda para a ferramenta para ele fazer a análise do binário. Tem outros SASTs que ele analisa o seu código e não precisa nem estar compilado. O código não precisa nem estar compilando. Né? Ele pode estar quebrado, ele analisa o código puro e vai te dar ali uma visão de vulnerabilidade, que é o caso do Checkmarx, por exemplo. O Veracode ele já olha binário, enfim. Inclusive, é uma função que eu acho importante. Se você está pensando em AppSec no Shift Left, você quer usar um cara que olha pro binário, você, não consigo. Né? Você vai ter que trocar a ferramenta. Então, essa funcionalidade eu acho crítica. Né? Uma funcionalidade que eu acho excelente, que é de SAST, que é da Checkmarx, que ele mostra onde seu código está vulnerável, ele fala o que é a vulnerabilidade, ele dá exemplo da vulnerabilidade, então você vai navegando, ele vai te mostrar. Então, imagine eu como desenvolvedor, passei num processo lá e daí eu caí ali. Beleza, meu código está inseguro. Como ele está inseguro? A Checkmarx lá, o SAST da Checkmarx, ele vai ser um professor de SEC para você. Ele vai estar te mostrando exatamente qual que é a vulnerabilidade e como corrigir ainda. Então, ele vai te ensinar tal. E em alguns casos, ele te dá até o código de como você corrige aquilo. Então, cara, puta de uma funcionalidade, porque além... ele vai nessa visão que você falou, do Shift Left. Ele vai ensinar o cara a não criar outra vulnerabilidade de novo. Então, o cara que passou por essa vulnerabilidade, raramente vai criar outra parecida com essa, porque ele já entendeu o conceito e ele entendeu como se prevenir. Pegando esse gancho aí, falando de Checkmarx, tem uma funcionalidade no SCA que eu sou apaixonado, chama Knowledge Base. Cara, é uma funcionalidade que te fala a versão que você está usando, as versões anteriores e futuras, e quais versões não tem vulnerabilidade declarada ainda. Então, para você que está usando biblioteca de terceiro, no caso do Log4j, por exemplo,
você tem lá todas as versões, todas as vulnerabilidades declaradas para cada uma das versões, e a versão que ainda não tem nenhuma vulnerabilidade declarada, e ainda todo o path dela ali, toda a dependência que ela está usando, né? Então, cara, é excelente mesmo, eu acho que deveria ter em todas. Inclusive, guarde essa funcionalidade aí que o Marco falou para nossa ferramenta, hein, Cássio? Boa, vamos fazer. A gente vai desenvolver um SCA bonitinho. Não, eu queria colocar um item aqui que também é crítico em ferramentas em geral de AppSec, que é um CLI. Independente da ferramenta, mas ter um CLI ou um plugin, às vezes para a ideia que você gosta, para o seu CI/CD ali, acho que isso ajuda muito. Dependendo de como é o seu processo, vai ter que integrar de alguma forma. Então, o CLI, de alguma forma, ele é universal, né? Vamos dizer assim. Para alguns casos, a API também é crítico. Então, você está usando uma ferramenta que não tem uma API expondo algumas coisas, ele é ruim, dependendo de como você quer implementar o seu processo. Então, acho que são funções críticas ali que é importante o pessoal estar buscando, quando você estiver escolhendo ferramentas, né? Dá uma olhada para essas funcionalidades aí, que acho que são importantes, não são críticas, são importantes, né? São importantes para o cara pensar. Às vezes esse é o ponto onde o cara vai garantir que ele faz integração com todo o resto da esteira dele, ou a forma de trabalho dele, né? Então, às vezes você identifica aí alguma resistência para aplicar uma ferramenta, porque vai mudar o ritmo de trabalho do cara. E daí você com uma API, com CLI, o cara integra ali, fica transparente para ele e roda lindo. Não é uma boa mesmo. Eu adoro telinha preta, mano. Vocês conhecem algumas ferramentas brasileiras? Cara, conhecemos, acho que todo mundo conhece pelo menos uma. Eu queria falar eu tenho uma aqui, mas manda aí. Não, eu quero falar uma para iniciante. Pegando esse mercado aí, o cara não tem nada, pensa em colocar um sonar, coloca um Insider antes, é uma ferramenta de SASH. Pelo menos ela faz um pouquinho mais que o sonar. E é para SASH, é para isso. Não é uma ferramenta ali de qualidade de código que tá quebrando um galho. É uma ferramenta de SASH, vai fazer o mínimo ali, te dá o mínimo de visão, mas já ajuda. Então você vai ter ali pelo menos o OS Top 10, você pode subir um códigozinho em zip. É legal, acho que ajuda. Inclusive eles têm uma funcionalidade de LGPD. Olha que legal. Se o nego tá chumbando o CPF no código, esse tipo de coisa, a ferramenta pega. Então, mano, vê se o Sonar faz isso. Não faz. Você não consegue nem criar regra no Sonar, mas... Enfim, não é uma treta de ferramentas, mas assim, quando o cara vai... A gente tá aqui pra ensinar a fazer segurança. Então, mano, busque conhecimento, busque ferramentas que vão te ajudar a isso. Como diria Tebilu... Segurança, tecnologia, DevSecOps. Busque conhecimento. Busquem conhecimento. Então, eu acho que é importante frisar isso, porque o Sonar não é de segurança. É pra quem não tem nada, tem 0, você vai pra 0.5, você vai pro Sonar. Mas se aqui pelo menos um 2 ali, pega um Insider, ali é uma ferramenta de SASH. Pelo menos ela já é uma ferramenta que abrange um pouco mais de linguagens do que as open source, que as open source ali tem uma limitação. Então você já tem algumas linguagens a mais, você consegue filtrar ali, consegue subir o código de 2 ou 3 maneiras diferentes, já ajuda um pouco. Eu acho que é interessante. Boa. O Sonar, a base dele é qualidade de código, né? Não é segurança de código. E aí, Rodrigo, conhece ferramenta brasileira? Tem uma que conheci recentemente lá, acho que é da Globo.com, foi eles que desenvolveram essa ferramenta lá, que é o Husky, né? Que, se eu não me engano, acho que é SCA ela, não é? Ela verifica, faz umas validações de código, inclusive uma validação que a gente estava falando que o Git faz lá, que é identificar se você está subindo secret, se você está subindo alguma coisa que não deveria. Não conheço muito ela a fundo, mas eu já vi que o princípio dela é bem interessante. Boa. Eu lembro do HoroSec, que foi o pessoal da... Aliás, o Husky foi do pessoal da Globo, né? Você falou. E o HoroSec foi o pessoal que foi comprado pelo Itaú agora. Fugiu o nome da empresa lá, mano. Vocês lembram aí, ó? Caralho, fugiu o nome da empresa. Daqui a pouco eu lembro aqui, mas enfim. O HoroSec é um SAST também, que faz análise de código, enfim. Então, eu fiz alguns testes já com ela, bem performática, pelo menos. Mas é bacana também, é mesmo que o Marcos falou, você tá num nível ali de maturidade ainda baixo, né? Não quer gastar grana com uma enterprise, ou não tem grana pra gastar, mas começa com uma ferramenta nesse nível que vai te ajudar. E ferramenta BR, né? Ferramenta bacana, bem feita. Sim, e não é custo em dólar, né? É custo em real, se você tá pensando. Então, já ajuda mais ainda, né? Você não tem aquele problema de todo mês tá pagando um valor diferente. Aliás, vale destacar, tanto o Insider quanto o Horus, a gente tem versão gratuita e versão paga, né? Exatamente. Sim. Boa.
Cara, já Desculpe. falamos de SA, de SAST, de DE. Lembrei. Zup Innovation, foi o pessoal da Zup que desenvolveu o Horosec, enfim. Fala aí, E aí Rodrigo. tá o comprou. Agora quebrou meu raciocínio aqui. Não, aqui a gente tá falando de ferramenta Enterprise, ferramenta Não, PC, a gente falou de thread modeling, de pré-hook, de SCA, de SAST, de DE. Acho que tem uma bem interessante aí que a galera tem que usar, toda empresa, independente do tamanho dela, é um gerenciamento de secrets. Boa! Porque eu falei, né? E, Para de chubar coisa no caraca, código. velho. O cara, tá bom, então onde eu vou pôr essas informações? Então, Gerenciamento de segredo. O que você Um conhece aí de cofrezinho secret? De cofrezinho de Mano, senha? toda cloud tem. Notepad. Azure, tem Azure. Boa. Cofre de senha de muita gente é o Notepad. Não, mas, cara, tem o Azure Vault, tem o AWS Vault lá, esqueci o nome da AWS, do Google. Todas as clouds têm uma ferramenta de Vault embutida pra você usar. Além de outras, lógico. Eu lembro que na CVC, Rodrigo, a gente usou o Vault, lembra do HashiCorp, né? O Vault. Sim. Acho que ele tem versão gratuita Enterprise. Tem. Mas todas as clouds têm um Secret Manager que você pode usar. E o uso dela é simples, bicho. É simples. Nossa, de uma forma que você faz com uma linha de código. Chega a irritar de tão simples que é. Você fala, cara, como é que os caras não usam essa porra? Nossa senhora. Eu lembro que uma nenhuma linha das mais pra soluções... digitar, cara. Eu não quero usar. Não vou Não, usar. mano, não é uma Isso aí, linha isso mais pra aí. você digitar. Alguém um dia na empresa, na É um vida da Ctrl-C, empresa, Ctrl-V pra fazer. Não quero. fez uma vez. Acabou. Isso aí você nunca mais mexe. Cara, uma linha de código, uma linhazinha no Dockerfile lá e já era. E resolve muita coisa de senha chumbada, de secrets Vazamento de perdida. dados e tal. Mano, vaza usuário e senha de banco, de coisa da rede local, o cara consegue acessar a sua rede e fazer outros montes de ataques. Só por um vazamento. Né? Vazar dados aí, enfim, fuder com a vida de todo mundo. Então, é um item crítico também. Mas eu queria pegar um gancho aí que você fala. Não, fala, desculpa aí. Complementa e depois eu puxo o gancho. Eu ia falar, então pare de colocar suas secrets dentro do Office 360 lá, em Word. Isso. E Pare. use a porra de um Vault. O gancho que eu queria puxar a gente falou aqui de muita ferramenta de prevenção para achar problemas. Mas só achar esses problemas não vai te ajudar. Né? Sei que tô com câncer, legal, e aí? O que eu faço agora? Tem que tratar, tem que fazer o tratamento e tal. Então você tem um processo, antes de uma ferramenta, você tem um processo de vulnerability management, de gestão de vulnerabilidades, é fundamental. Você vai lá no NIST, tem um processo desenhadinho lá, é só usar, não precisa nem criar o processo, já tem o processo pronto. Mas aí você tem que ter ferramentas para ajudar com isso. O Gira, mano, vai lá no seu Gira, pega essas ferramentas que você rodou, joga pro Gira, de lá você faz priorização, endereça, backlog, segue o seu fluxo, mas tenha isso mapeado. Quando é que foi encontrada a vulnerabilidade, qual a prioridade dela, quem vai corrigir, se ela foi, depois de corrigida, se ela foi retestada de fato. Então, Vulnerability Management é um negócio importante também, e vale destacar que o ASP tem uma ferramenta gratuita para isso, que é o Defect Dojo. Fica a dica aí pro pessoal também. Amo o Defect Dojo, cara. Eu sou suspeito de falar. Uso bastante, indico, gosto de fazer integrações com ele. Inclusive, esse dia eu tava ajudando o Rafa, que trabalha junto com a gente lá, a fazer integração com o Google Sheets, que é para depois exportar para uma ferramenta de BI. Gosto de fazer integração com ferramenta de SAST, Dash. Cara, é uma ferramenta que eu uso com frequência. Gosto demais. E conheci através do Cássio. O Cássio disseminando esse conhecimento. Vem com o pai. Dela. Então Nossa, já quero usar outra, não quero usar mais essa. Mano. Sai daqui, Rodrigo. Vaza. Usa o Archery, então. Archery é gratuito também pra fazer gestão de vulnerabilidade. Archery. Então, eu conheço pouco a ferramenta de vulnerabilidade. Conheço bem o Defect Dojo, conheço um pouquinho o Archery. Tem uma Enterprise, assim, que você olha e fala, puta que pariu, essa ferramenta aqui dá de 10 a 0. Eu vi, mano, tem, eu não lembro o nome agora, porque um dos meus clientes usa esse cara, mas me fugiu. Mas o que é legal falar? As Enterprise de SAST, Enterprise de DAST, Enterprise de SA, elas por si só já fazem a gestão das vulnerabilidades. Você pode ali endereçar para uma pessoa, marcar status, botar comentário, ter o histórico. Só que elas às vezes não se integram com outras.
né? Lá, o SAST, você roda um SAST lá, ele faz a gestão só daquelas vulnerabilidades de SAST que ele encontrou. Ele não deixa você integrar com outras ferramentas. Então tem que tomar cuidado com algumas aí. Eu lembro do cliente que usa agora, mas eu não lembro o nome da ferramenta, cara. Tem uma enterprise que faz gestão de vulnerabilidade sim, que é muito louca. Mas fugiu o nome. Aquele conceito de AST lá da Checkmarks não seria algo parecido? Ele não ia juntar esses... Então, mas aí você tem que estar com aquela suíte. Então, por exemplo, aí o Rodrigo tá falando aí pra quem não conhece, né? A Checkmarx tem uma suíte de ferramentas que é o SAST, o SCA e o IAST. Então, se e você tiver... o de container também, o Kix. E o Kix. Que o Kix é gratuito, né? As outras três são Enterprise. Aliás, o Kix é de Infrastructure as a Code, né? É IAC, né? O IAC. Né? Mas assim, essa suíte você consegue integrar entre ela. Saca? Se você só tem uma, você vai ver só o SAST. Se você tem uma ferramenta de SAST e outra de DAST, de outro fabricante, você não consegue integrar. Então aí você fica amarrado ao fabricante. Então, depende da empresa, depende de tá fazendo. Não é legal, mas... É legal, enfim, se você tem as ferramentas próprias. A liberdade. O que todas elas têm, e as enterprises têm? API. Só que aí você tem que construir alguma coisa para jogar tudo pro seu Gira, por exemplo, pro seu Redmine, ou pra ferramenta que você faça de gestão de tasks aí, que já vai te ajudar. Aí, oportunidade de negócio. Vamos criar uma API que integra tudo na vida de todo mundo eternamente, cobrar $1 por request. Uma coisa que eu tô sentindo falta, a gente tá pegando muito essa parte de código, mas, cara, a gente não falou nada de Dash. Zero. Explica aí o que é Dash. Pra que eu preciso de Dash? É um teste dinâmico da sua aplicação. Então, o que eu... Filho da puta. Então, o que significa, né? O Dynamic Analysis Security Testing. É um teste dinâmico da aplicação, ou seja, já codou sua aplicação, já passou no SAST, já passou no SCA, já tá com ela publicada, você já tem o URL dela. Pô, e agora? Então você tem o Dash, que vai fazer testes dinâmicos ali, parecido, entre aspas, ali com o Pentest, para identificar vulnerabilidade de cross-site scripting, de injection, de, por exemplo, do Apache ali, do IS que você esteja usando por trás. Então, ele é um teste dinâmico, vai fazer um teste de caixa preta na sua aplicação e identificar vulnerabilidades que um hacker pode... Hacker não, né? Um mal-intencionado pode usar para poder fazer uma invasão ali, ou até mesmo fazer outros tipos de ataques, né, no seu famoso... O AspZap é um cara, né? É um exemplo, mas isso que o Marcos falou é o famoso web scanner, né? O famoso web scanner, o pessoal conhece mais popular. Aliás, tem um cara chamado Arakiri, que é bem conhecido também, igual o Zap. Muita gente usa o Arakiri para fazer Dast, de uma maneira geral. Mas eu queria comentar uma ferramenta foda, chamada Neuralegion, mano. Que os caras têm um conceito muito bacana, inclusive de inteligência artificial por trás. Eles estão desenvolvendo um Dast muito foda. Depois dei uma pesquisada aí, uma ferramenta Enterprise, obviamente, mas fica a dica aí pro pessoal que tá em busca de conhecimento e ferramentas, dá uma olhada no Neuralegion, que eu acho que é legal. E o pessoal tem muitas APIs também. Os caras têm um módulo para API ali que tem um foco ali em todo o scan, né? Via crawler ou via Swagger também, bem dimensionado ali, bem legal. Até naquele esquema que a gente falou de funcionalidades importantes, uma do Dast é se o seu Dast tem capacidade de escanear aplicações autenticadas. Então você tem autenticação com form, com token, com API, então tem Dast que não consegue fazer, tem Dast que consegue fazer, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, é uma funcionalidade crítica, isso é uma crítica. Eu já vi até ferramenta de APM brincar com isso. Porque tem ferramenta, eu não lembro se era Dynatrace, eu acho. Enfim, era um APM que você criava como se fosse robôs que ficavam escaneando seu site. E você colocava algumas coisas que ele poderia fazer. Então você pré-definia ali as ações. E encaixaria algumas ações de segurança ali. Então, acho que não é tão difícil você implementar um Dast. O problema é que existe tanto tipo de vulnerabilidade, tanto tipo de exploração, que você precisa de alguma coisa que esteja sendo sempre alimentado, né? Ela sempre tem que estar atual, senão passou. Queria mudar o tópico aqui pra gente falar, caminhando pro final, né? Pra gente falar um pouquinho de Enterprise versus Open Source. Muita gente pergunta, mano, tem que comprar, tem que gastar, uso tudo open source, o que eu faço? O que você acha? O que vocês acham aí? Minha visão é, mano, faz. Não deixa de fazer. Se você tem grana, vai pro Enterprise. Se você não tem nada, pega o open source.
A grande verdade o Open Source só vai te dar mais trabalho. Talvez você precise de 1, 2, 3, integrar, não vai ter uma função que você precisa. O Enterprise ele vai te dar uma escala, vai facilitar a sua vida de uma maneira geral. Só que ele custa grana. Né? Então, minha visão é essa. O que vocês acham? Isso daí cola muito com aquele feito é melhor que perfeito, né? Boa. Então, às vezes você tá pensando em segurança, vou implementar, mas tá muito caro, tá muito não sei o quê. Aí você acaba deixando de implementar, de colocar segurança na sua aplicação por conta de custo. Então, cara, põe o open source, cria algum processinho bonitinho lá pra garantir e pau no gato. Agora, preciso de agilidade, preciso pra ontem. Lembrei agora até do Marco aí, que a gente tava em uma discussão com o cliente aí, que aos 45 do segundo tempo, o cara precisa implementar pra hoje. Fodeu meu É Réveillon. um projeto que leva um mês pra fazer, os caras vão levar um Réveillon. dia. Não, e assim, eu compartilho o meu pensamento, tipo, feito melhor que perfeito, cara. Não tem nada. Vai de open source, inclusive integra tudo no Effect Dojo, vai ter todas as vulnerabilidades, se você olhar. Então você vai ter assim, 30 SASH, 20 Dash ali. Cara, compila tudo, manda para uma ferramenta de gestão e vai analisando ali o que der. Mas Então, agilidade mesmo é Enterprise, não tem o que fazer, né? E de preferência, nesse caso usa aí que a gente ferramentas falou tops, né? esse caso do cliente aí, se fosse open Então. source, impossível, ele nunca ia cumprir o prazo. Nunca. E aí que mostra também um outro fato, já que você vai comprar Enterprise, compra uma ferramenta boa que atenda a todos os requisitos que você necessita. E não adianta você gastar e depois ficar chorando, mas eu preciso de tal função. Cara, já vai gastar? Mano, compra uma ferramenta top que vai atender. Nova 8 patrocina nós aí, hein? Opa, Nova O, mano, só das ferramentas que a gente falou aqui, se a gente ganhar um patrocínio, estouramos. Podcast vai ter mais visualização que o X-Vídeos. Sim. Esse ponto que você falou aí, Marcos, queria destacar, cara. Se você vai gastar, sei lá, $100 mil com uma ferramenta, você tem $100 mil pra comprar um SAST, um exemplo, tá? Não vai falar assim, vou gastar 80 ou 90 e comprar um mais ou menos, né? O segundo, vai no top de mercado, mano. Ele não é top de mercado à toa. Cássio, qual que é o top de mercado? Vai lá no Gartner, procura lá o Gartner é um ótimo guia pra isso. Pega top de mercado que você precisa, mano. Gasta um pouquinho a mais, investe um pouquinho a mais, mas compra top. Porque é isso que você falou, Marcos. Às vezes o cara, eu preciso de uma função, mas a top de mercado tem tanta coisa que vai te agregar que vai melhorar até o seu processo. E você tá pensando, às vezes, numa funcionalidade só e não vai ser o melhor, cara. Busca top de mercado que, já que você vai pôr grana nisso, põe grana bem investida, negocia e tal, mas vai pro top de mercado. Se não, mano, fica no open source que resolve. Cara, quer ver uma coisa que é besteira? O pessoal ignora. Segurança. Não só segurança. E assim, porque a gente já tá falando de ferramenta de segurança. O pessoal ignora e toma um tempo da esteira do cara. É esperar buildar o código pra mandar isso pra um SAST. Exemplo clássico. Cara, você não precisa esperar buildar, você pode mandar o código inteiro. Isso toma um tempo de esteira, o pessoal reclama, o desenvolvedor vai reclamar. O Rodrigo ali sabe que passar 2 minutinhos a mais de esteira ali, o nego vai chorar pra caramba. E o pessoal ignora isso. Até empresas que estão numa maturidade legal, o cara tá querendo extrair dados e funções ali, as ferramentas não têm API. O cara não consegue integrar com nada, puxar nada, enfim, gerar inteligência de dados em cima disso. Falso positivo. Toda ferramenta vai gerar um falso positivo. Só que tem ferramentas que permitem você criar regras, customizar regras, tem ferramenta que não, você vai ficar a vida inteira marcando falso positivo no dedo. Isso é um outro ponto também. Boa. Então, acho que isso é interessante. Bons pontos, queria encaminhar para o final. Vamos falar de um item crítico aqui que eu também acho que é legal a gente comentar rapidamente. Que mano, não adianta você comprar tudo isso ou implementar tudo isso open source, não importa. Se você não tem gestão sobre essas ferramentas, não tem ninguém olhando para isso. Você só instalou, botou para rodar e tá tudo certo. Tem que ter update, tem que ter configuração hardening, tem que ter uma gestão de AppSec com base nos seus processos e ferramentas. Então tem que ter alguém olhando para essas ferramentas. Mesmo que você comprou um SAST Enterprise, um DAST, não importa. Tem que ter alguém olhando para isso e cuidando disso. É um processo. A ferramenta sustenta o seu processo. Então, se ela não estiver bem implementada, você também vai tá dando um tiro no pé, eu diria. Então, a mão de obra, que a gente falou no último episódio, né? Mercado, mão de obra, é para tudo isso. Não é só pro cara que vai olhar pro seu código e fazer code review, corrigir vulnerabilidade. Mas pro cara que vai fazer a sua AppSec acontecer. Tanto os seus processos, quanto
a cuidar a saúde dessas ferramentas em geral, gerar indicadores, né? Enfim, tudo isso é importante, né? Nossa, ficou um climão agora, hein? Nossa, ninguém falou nada. Mas eu concordo, Os cara. caras Assim, comentavam. não, mas eu concordo, assim, o programa de Security Champions, um time ali de segurança focado em fazer essa gestão, 2, 3, 4, depende do tamanho da sua empresa, mas tem pelo menos uma pessoa focada em fazer essa gestão, ficar olhando vulnerabilidade, ficar fazendo cobrança, ficar indicando para as pessoas que vão fazer correções, olhar se foi feita de fato a correção, se o cara só não alterou um ponto e vírgula ali, fez um commit, né? Mandou ali um pull request. Então, olhar isso de fato, fazer toda essa parte de gestão, acho que é extremamente importante, né? E às vezes é pegar alguém da equipe, pegar alguém que já tem esse direcionamento, que já tem essa visão de segurança, e deixar a pessoa fazer isso de fato, né? Não gera nem custo para ele ter essa gestão. Ou, se não quer fazer isso ou não tem expertise, contrata ali um serviço terceiro, contrata ali uma consultoria. Né? Um 98. Mano, assim, cai no problema da mão de obra. Você contratar uma consultoria ou contratar pessoas, você tem que ter essa gestão, não adianta. Para os seus processos, para as suas ferramentas, acho que... Você falou da Nova 8, onde a gente trabalha e tem que fazer propaganda mesmo, porque no Brasil só a gente faz isso direito, né? Não tem discussão. Mas é verdade. É o que eu falo pro pessoal, né? Se a gente não for fazer isso com excelência e não for entregar o melhor serviço, a gente não faz. É simples assim. Porque você tá falando de segurança. Comprar Ferrari e não dar manutenção, né? É isso, cara. Se não for fazer o melhor possível, a gente não vai entregar o serviço. É simples assim. Por isso que a gente tenha os nossos serviços ali e entrega só aquilo que a gente consegue fazer da melhor maneira possível, né? Com excelência. Boa. A gente no episódio já estourou o tempo, mas a gente não chegou a falar de WAF, que acho que é importante. Tem mod security, tem Perva, tem... Mano, o WAF muita gente também conhece, acho que de AppSec, né? Porque ele acaba sendo um band-aid para todos os outros. Pra você não fazer nenhuma dessas que a gente falou até aqui, bota um WAF na frente, tá tudo certo. Então. É o que a galera faz. Bota o WAF seguro também, mano. O WAF tem bypass de WAF com, mano, 10 caracteres. Da bypass injection, da bypass um monte de coisa. E o WAF Enterprise. Porque o WAF, no fundo, ele é um software. Ele também tá vulnerável. Né? Apesar de ser constantemente atualizado e tal, mas... O WAF, ele é uma ferramenta essencial também nesse ciclo todo aí que a gente falou. Boa. Bacana você falar de WAF, porque daí a gente fechou o ciclo ali de AppSec do início ao fim, né? A gente foi de extremo a extremo. Tem coisa no meio aí ainda que a gente não falou, mas deixa pros outros episódios. No meio cabe. E eu comecei a ver segurança com WAF. Então, pra mim, na minha cabeça de desenvolvedor lá atrás, eu vi a segurança ali. Então, se passou do WAF, não é problema meu, é problema do pessoal de segurança que não aproveitou direito. Boa, então. Quem não implantou o WAF direito, que se foda, né? O problema não é mais meu. Deixa eu dar um recado pra galera aqui. Manda aí. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais. No Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e, claro, também no YouTube. No micro-ondas, na geladeira. Na janela. Inclusive, na Alexa. Dá pra fazer tudo isso em qualquer lugar. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Cássio, rapidinho, antes de finalizar aí. Você conhece a piada do pônei? Não. Pô, nem eu. Foi boa. Você riu pra caralho agora, não vem não. A surpresa da piada é mais legal do que a própria piada, então, né, foi legal. Até o Rodrigo tá rachando lá. Ele gosta. Não vou pedir meu tempo de volta. Cara, eu queria falar uma coisa aí, pra finalizar, a gente tá estourando o tempo. E pra quem estiver ouvindo a gente, né, em alguma plataforma de áudio, manda o link pro amiguinho e siga a gente aí na sua plataforma de áudio favorita. No YouTube, deixe o seu comentário, é muito importante, a gente lê todos eles, tá? Então é bacana deixar. Curta também o vídeo lá, compartilha com o amiguinho, se inscreve no canal. Se você tiver um tempinho aí, tiver pelo celular ou pelo computador, vai ter o link no YouTube pro canal do Cássio no Telegram
e pro nosso canal ali no... Ih, caramba. Discord. Muito obrigado. É muita coisa pra falar, acabei esquecendo. Vou dar uma dica pro Marco e pra todo mundo que tá ouvindo. Precisou fazer a mesma coisa mais que 2 vezes, automatiza essa porra aí. Grava essa caralho esse trecho e põe junto com essa do Cássio aí. Igual já faz o... Pô, grava isso aí, Marcos. Vamos gravar, vamos melhorar. Vou gravar e deixar aí. Olha só, esse podcast é tão foda que o cara fez o DevSecOps ao vivo aqui. Ele automatizou um processo no meio de uma parada que a gente já faz, que é desenvolvimento, galera, já faz, automatiza a segurança, automatiza a gravação, mano. A gente tá além do nosso tempo. Acho que eu vou arquivar o podcast e lançar ele automaticamente em 2050, que as pessoas não estão preparadas ainda pra ele. Inclusive, muita informação importante, pessoal. A gente começou falando sobre o próprio podcast ali, né, de como ele tá funcionando, que tá em tempo real, que a gente não para nem pra editar mais essa porra aqui. Sim, só vai. Já sai editado, já vai embora. Tá bom, jovens. Então, ano novo, vocês querem encurtar os episódios, já estão em quase 1 hora aqui. Então, a gente fecha o episódio 2 da 3ª temporada, né? Vai longe isso aqui, vai virar Amazon, Netflix, enfim. Vamos longe. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. Balbino Darós. Isso aí. E a gente se vê no próximo episódio, galera. Valeu. Falou. Beijos de luz. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.